Muito boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do nosso podcast Physio Insight, um projeto onde eu falo o que você tem que ouvir na lata, doa quem doer, a respeito de tratamento da dor, sempre baseado nas melhores evidências científicas disponíveis para te oferecer o que há de melhor nesse tipo de tratamento. E como o nosso discurso é sempre muito incisivo, de antemão eu já falo para você aqui, feriado, não estou aqui para fazer amigos nem para te agradar. Estou aqui para entregar o que você precisa para saber avaliar e tratar o seu paciente com dor baseado em ciência. Estou aqui para entregar o que você precisa para ter o controle da sua dor, caso você seja paciente, caso você seja seguidor. Então nem sempre o que a gente vai falar aqui é o que você quer ouvir, ou o que o seu pai te ensinou, ou o que o seu irmão médico te disse, ou o que sua tia fisioterapeuta te falou, a menina do Pilates e por aí vai. Então eu brinco que os pacientes que entram aqui no consultório, eles sempre saem um pouco confusos, porque a gente tende a falar tudo ao contrário do que o sistema falou para eles. Então o tema da live de hoje é descubra a origem do seu sintoma. E aqui eu estou falando de dor que não é inespecífica, né? Que não é uma dor com relato de trauma que é do acidente. Eu estou falando de dor que é crônica, que o cara sente há mais de 3 meses, sempre. E eu estou falando de um tipo de dor que não tem origem detectável. Tipo, você tá lá com dor no pescoço, grande Irisvaldo. Você tá lá com dor no pescoço, não sofreu queda, não sofreu trauma, não sofreu acidente. Você acha que é porque você está dirigindo muito tempo na postura troncha, né, relaxada, com o pescoço torto, mas eu estou aqui para te dizer que nada disso tem relação com dor. Então, quando um profissional chega numa rede social para falar para você o seguinte: eu vou descobrir a causa do seu sintoma. Nossa, eu tenho enxaqueca e eu quero saber por que eu tenho enxaqueca. E aí eu vou falar para você o seguinte: a enxaqueca é uma doença neurológica que é caracterizada por vasodilatação das artérias cerebrais, que é mediada por diversas enzimas, como CGRP, controladas quimicamente por um bioquímico, farmacêutico ou médico neurologista cefaliata, mas também influenciada por fisioterapeutas musculoesqueléticos que vão reduzir a intensidade da sua enxaqueca, reduzir a frequência da manifestação da sua enxaqueca e reduzir a necessidade do consumo de medicação para controlar a dor proveniente da enxaqueca. Mas ainda assim eu preciso falar para você que a enxaqueca tem 33 gatilhos conhecidos cientificamente. Então, por exemplo, se eu tenho dor de cabeça e acho que é enxaqueca, existem critérios para a gente detectar essa enxaqueca. O primeiro critério é: eu já bati na emergência, fiz uma ressonância magnética do crânio e a ressonância ou tomografia computadorizada não encontrou alterações. Ou seja, enxaqueca é um diagnóstico de descarte. Não vai vir nada no exame de imagem, ou seja, ela é de origem não detectável. A enxaqueca ela tem que durar 72 horas a 15 dias. Passar de 15 dias, a enxaqueca crônica, migrânia crônica, é outro tipo de dor de cabeça. Ah, mas minha dor de cabeça só dura 2 dias. Não é enxaqueca. Enxaqueca agrava com o movimento. Ah, mas eu fiz um movimento lá que o fisioterapeuta me ensinou, eu fui para academia, eu fui caminhar, minha enxaqueca melhorou. Não era enxaqueca, bonito. Era uma cefaleia tensional, era uma cefaleia cervicogênica, era uma cefaleia associada à desordem da articulação temporomandibular, mas enxaqueca não era, porque enxaqueca agrava com a atividade física. Então, se você fez atividade física e melhorou, seu quadro de dor de cabeça não é enxaqueca. Enxaqueca não tem dor de cabeça na maioria dos casos. O paciente tem distúrbios visuais de linguagem de fala, às vezes tem tontura, náusea, fotossensibilidade, sensibilidade a barulho. Tem gatilhos como consumo de chocolate no pródromo, que é o período pré-manifestação da enxaqueca. O paciente fica com vontade de comer doce, fica com a sonolência inexplicável, começa a bocejar do nada. O paciente tem sensibilidade a isoflavonoides, derivados de uva. Quando ele toma vinho, por exemplo, ele tem mais prevalência, mais intensidade da enxaqueca. O paciente tem gatilhos com queijos, laticínios, pães, glúten, mas claro, cada caso é um caso e tem que ser avaliado por neurologista, fisioterapeuta musculoesquelético, nutricionista, para poder entender quais são os gatilhos alimentares, psicossociais
de movimento e os gatilhos químicos que o neuro vai utilizar algumas medicações específicas. Na nossa prática clínica, a gente não descobre a origem da enxaqueca, a gente descobre os fatores que a influenciam. Então, por exemplo, a gente tem pacientes que estão em acompanhamento com neurocefaliatra ou em acompanhamento com anestesiologista e estão usando medicações preventivas da manifestação da enxaqueca e medicações abortivas de crise. Então, preventivo aí seria um topiramato de 25 a 100 mg por dia para impedir que a crise apareça e quando ela venha a ocorrer, seja uma intensidade menor. Os abortivos de crise são da classe de triptanos, Sumax, Cefalive e por aí vai. Mas, cara, esse remédio que eu estou falando aqui para vocês não é para você tomar, é para você passar numa consulta médica para ver qual remédio é específico para o seu caso. Então, a maioria dos pacientes não tem sucesso no tratamento porque, por exemplo, um paciente com enxaqueca que tem que usar topiramato para ver se tem responsividade, tem que usar o topiramato por no mínimo 9 semanas. Aí ele toma do nada 4 semanas, um mês, vê que não tem efeito e desiste do tratamento. Aí ele tem que fazer a fisioterapia musculoesquelética por no mínimo 3 meses. Aí ele vem para a fisioterapia, faz um mês, não tem efeito, desiste do tratamento. Então, tudo que tem corrente científica provando que melhora a intensidade da dor, manifestação da crise, necessidade de consumo de medicação, é durante 3 meses de tratamento, é durante 9 semanas de uso de remédio, é utilizando triptanos quando o pródromo se instalar, quando o paciente ele já se conhece, o paciente com enxaqueca ele já sabe quais são os sinais de que ele vai ter enxaqueca. Aí ele entra com o abortivo de crise, vai para a fisioterapia musculoesquelética, vai para a acupuntura e ele começa a ter o controle dos sintomas e melhorar a qualidade de vida. Saindo do panorama de enxaqueca, uma outra condição musculoesquelética, miofacial, de dor generalizada, muito prevalente aqui no consultório, é a fibromialgia. Fibromialgia caracterizada por fadiga precoce, distúrbio do sono, dor generalizada em 4 de 5 pontos do corpo, uma dor difusa que o paciente não consegue localizar, névoa visual, episódios de tontura não associadas à cervical, não associadas ao sistema vestibular e o principal de todos, esse paciente com fibromialgia, ele já foi no reumatologista, o reumatologista já fez todos os exames de sangue e não encontrou nenhuma causa detectável para o problema de dor generalizada desse paciente. Isto é, fibromialgia, assim como enxaqueca, também é um diagnóstico de descarte. Testam tudo, não encontram nada e te dão o rótulo do diagnóstico. Aí eu quero te dar uma notícia boa. Você, graças a Deus, você não é... Graças a Deus você não é um rótulo diagnóstico, beleza? Você tem vários fatores que influenciam na intensidade da dor da sua fibromialgia. Então vamos lá para o fator número 1. Fator número 1, estresse. O paciente é estressado, tem acessos de raiva, impaciência, preocupações excessivas, perfil controlador, tem que estar no controle de tudo na família, nos negócios, no relacionamento. Tudo isso faz com que o cérebro desse paciente entre em um estado de detecção de ameaça, ligado na tomada no 220, perpetuando tensão muscular, produzindo dor, criando barreiras de recuperação que vão fazer com que o tratamento demore muito mais. Resistência a cuidados em saúde mental. Eu não sou maluco, para que eu vou fazer psicologia? Enquanto o paciente continuar com resistência a ser submetido a uma psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental, porque ele acha que não é doido, porque a dor não é da cabeça dele, ninguém aqui está dizendo que a dor da fibromialgia é da sua cabeça. A gente só está dizendo que o estado emocional de saúde mental, de ansiedade, de estresse, de depressão, de humor, no geral, ele interfere na intensidade da dor que esse paciente sente. E por isso, a psicologia TCC é tão importante para complementar o nosso tratamento fisioterapêutico. Uma outra coisa boa desse paciente que tem fibromialgia é que a maioria responde a movimento, seja no curto prazo ou seja no longo prazo. Isto é, vai chegar uma paciente aqui no consultório com fibromialgia e essa paciente com fibromialgia, a gente vai encontrar um movimento que vai destravar o pescoço, destravar a torácica, destravar a lombar e ela vai começar a ter mais liberdade para ficar na pia lavando um prato, para ficar arrumando as coisinhas da casa, fazer as tarefas do lar, carregar o filho no colo, dirigir por mais tempo sem ter medo de parar no engarrafamento, né? E isso vai melhorar a qualidade de vida dela.
Quando o paciente não responde de imediato, nas primeiras 4, 6 semanas, esse paciente responde no médio e longo prazo, isto é, de 3 a 6 meses. Se o paciente for submetido a um programa de exercícios específicos por 3 a 6 meses, o que é que vai acontecer? O cérebro dele vai começar a liberar a farmácia interna, que são os analgésicos opioides, que são induzidos por atividade física. Então acaba com essa história. Caio, eu tenho hernia de disco, já vou falar de hernia de disco. Eu tenho fibromialgia, eu tenho síndrome dolorosa crônica, eu tenho dor ciática, eu tenho uma protusão cervical, não posso fazer atividade física. Quem te disse que você não pode fazer? Você está com medo de fazer porque você fez e piorou? Eu tenho uma notícia para te dar. Movimento não te lesiona. Sua dor não é por causa de lesão. Sua dor é por causa de rigidez, estresse, ansiedade, privação do sono e todos esses fatores que influenciam na intensidade da dor. Então, isto é, você está combinando o efeito de um movimento e a manifestação da dor. E você está condicionando isso a achar que o movimento é perigoso. E por isso, quando você vai mover, você já vai com contração muscular excessiva, você já vai fadigado e isso faz com que você sinta mais dor. E essa corrente de pacientes com fibromialgia é muito prejudicada por profissionais que são crônicos, por educadores físicos, por fisioterapeutas, por médicos ortopedistas, reumatologistas, que não trabalham baseado em ciência e começam a incentivar o medo do paciente. Começam a dizer que ele não pode fazer atividade, que ele não pode sofrer impacto, que a atividade dele só pode ser na água, que a vida dele a partir de agora vai ser limitada, que ele vai tomar uma cascata de medicação, bomba de remédio formulada em farmácia de manipulação com corticoide, vai engordar, vai ter distúrbio de autoimagem no espelho porque está engordando, está perdendo qualidade de vida e o paciente começa a entrar no ciclo depressivo que não melhora mais. Então quero lembrar para você refletir que o sistema ele quer você doente, porque o sistema só lucra com você doente. O sistema não quer te dar autonomia, ele não quer te ensinar o que você tem que fazer para não depender da gente, entende? Uma outra coisa que é muito corriqueira aqui no consultório são pacientes com hérnia de disco. Todo paciente que tem dor nas costas que chega aqui fala: meu Deus, eu tenho hérnia de disco. Só que a hérnia de disco só acontece em 4% do total de casos de dor nas costas, de dor no pescoço, de dor na lombar, de dor na torácica. Isto é, 96% dos casos de dor nas costas não são por causa de hérnia de disco. Então eu vou te ensinar aqui os sinais que você vai identificar se o seu problema é a hérnia ou se não é, beleza? Numa hérnia de disco verdadeira, a sua dor não é na coluna. A sua dor é na perna, abaixo do joelho. Se a sua hérnia for cervical, a sua dor não é no pescoço, não é no trapézio. A sua dor não é de cabeça, a sua dor é no antebraço, abaixo do cotovelo. Se a sua hérnia de disco é verdadeira, você perde força na mão. Mas perde força na mão ao ponto de você deixar o copo do café da manhã cair da sua mão o tempo todo quando você vai tomar café. Se a hérnia de disco for verdadeira, você vai perder força no pé ao ponto de você não conseguir ficar na ponta do pé, de você não conseguir ficar nos calcanhares, porque a compressão do nervo é tão grande que a atividade voluntária do músculo da perna é perdido, é cessado. Quando a hérnia de disco é verdadeira, você tem associado dormência e formigamento na perna. Ah, Caio, eu tenho dormência e formigamento. Calma, não levanta o prêmio de uma bandeira, de uma sacolinha de exame de imagem. Oi, eu tenho hérnia de disco. A hérnia de disco não te define. Você não pode ter apenas um desses sinais que eu te falei. Você tem que ter 3 a 4 desses sinais. Quando você está sentado com a hérnia de disco na lombar e você faz assim e abaixa a cabeça e estica a perna, isso aqui é o maior sinal de tensão do nervo ciático. Se você faz isso aqui e não dói, esquece a hérnia de disco. Se você faz isso e dói, você tem que ter esse teste positivo, fraqueza muscular, dormência e formigamento, dor somente na perna e não responder a movimento. Isto é, vão ter pacientes com hérnia de disco que vão ter todos esses sinais que eu acabei de falar e a gente vai pegar ele, vai deitar nessa maca, vai colocar um movimento e todos esses sinais vão mudar.
Quando o paciente responde ao movimento, a hérnia não é verdadeira. Quando o paciente não responde imediatamente ao movimento que a gente prescreve, a hérnia pode ser verdadeira. Mas, Caio, e aí? O que a gente faz com a hérnia que é verdadeira? A gente trata. Você vai ter uma linha científica de tratamento de 8 a 12 semanas com fisioterapia musculoesquelética na 4ª, na 8ª e na 12ª semana, ao longo de 3 meses. Você vai ter consultas com anestesiologista para propor uma medicação específica para tolerar os movimentos que a gente faz aqui, para propor uma infiltração através de um bloqueio transforaminal guiado por ultrassom endoscópico num centro cirúrgico, né? E o anestesiologista vai lá e vai colocar corticoide em cima da raiz nervosa que está gerando a dor na perna. E depois desses 3 bloqueios e 12 semanas de tratamento para sua lombar, para sua cervical, 88% dos pacientes se recuperam. Olha que louco! Depois desses 3 meses, Caio, mas você falou que o meu tratamento da hérnia era de 1 ano. Só que você só fica comigo 3 meses. Porque em 3 meses eu já te ensinei tudo o que você tem que fazer durante 1 ano. Tudo o que você tem que evitar durante 1 ano. Como é a resposta que seu corpo dá para você saber se você está piorando, para saber que está melhorando. Porque o nosso objetivo não é ficar com você pro resto da vida. Nosso objetivo é conhecer você, entender o seu problema, traçar um plano de tratamento e já no primeiro contato, sua alta vai vir na 4ª semana, na 8ª semana, na 12ª semana. A gente recebe pacientes com hernia de disco aqui que fizeram 77 sessões. Ontem a gente atendeu um paciente que fez 120 sessões de fisioterapia, 3 meses de RPG, ozônio retal, né? E não melhorou. E o diagnóstico, hérnia de disco, fibromialgia, enfim, a gente colocou um movimento com o pé na cadeira, um movimento, a paciente saiu daqui 70% melhor. Ou seja, a hérnia dessa paciente não era verdadeira. Aí eu tô falando isso aqui, Caio, você só conta caso de sucesso. Não é que a gente só conte caso de sucesso. É que hoje a nossa avaliação é tão forte que a gente sabe qual é o caso do paciente que melhora e qual é o caso do paciente que não melhora. O caso do paciente que não melhora, a gente não trata, porque a gente sabe que ele vai pagar e não vai melhorar. A gente encaminha para anestesiologista, para ortopedista, para atividade física, para ele começar a melhorar gradativamente, porque existem casos, como por exemplo uma capsulite adesiva, um processo de doença de tecido mole classificado, verdadeiro, que a fisioterapia atrapalha o processo. Pacientes que fizeram fisioterapia melhoraram em 2 anos e 3 meses, pacientes que não fizeram nada melhoraram em 2 anos. E além do mais, quem fez fisioterapia não diminuiu a ocorrência de ter capsulite adesiva no outro ombro, que é uma situação comum para esse tipo de doença. Então hoje a gente sabe, através da avaliação, identificar quem é o paciente responsivo ao tratamento e quem não é responsivo ao tratamento. Esse é, na minha visão, o melhor dos mundos. E tudo isso é para desmistificar a sua ideia fixa de que você vai olhar a coluna de um paciente, vai entender que o exame de imagem dele mostrou uma anterolistese, uma espondilolistese, uma hérnia de disco, uma protusão, uma síndrome facetária, uma compressão medular, e você não vai condenar o paciente a esse diagnóstico, porque você sabe que tudo isso acontece em pessoas que nunca tiveram dor. Isso mesmo. Se você pegar aí 1000 pessoas sem dor e picar ressonância magnética em todas essas pessoas, você vai achar uma porrada de alteração. E aí a incapacidade e a intensidade da dor que o paciente vai experimentar depende da forma que o profissional que viu esse exame de imagem comunicar isso para ele. Veja bem, você está em crise de dor, está achando que é grave, você já bateu na emergência, tomou todos os remédios que você conhece e fez vários tratamentos, pilates, RPG, osteopatia, quiropraxia, acupuntura e não melhorou. Você acha que você tem um câncer, você acha que você tem um tumor,
Porque o paciente com dor, ele é catastrófico. Ele tem pensamentos ruminativos que vêm automaticamente à sua mente e que geram efeitos fisiológicos nocivos no seu corpo e que geram comportamentos de movimento alterado. Movimento é comportamento. Então, se o paciente está vindo aqui andando com a muleta ou está vindo aqui sem muleta, mas está descarregando peso mais de uma perna do que na outra, a gente vê que tem um comportamento ali incentivado pelo medo de outros profissionais que passaram antes da gente. Caio, como é que você descobre isso? Pega uma zorra de uma balança, bota para o paciente pisar sentado e levantando, que ele vai perceber, olha, a perna direita eu jogo 35 quilos, a perna esquerda eu só jogo 20, 22. Mas isso não é voluntário, eu não estou tirando o peso da perna, isso é automático, é mal adaptativo, é incentivado pelo medo, pela evitação, pela associação que o paciente faz, que o movimento vai piorar ele, porque se dói é porque está lesionado, e se eu mexer onde dói eu estou abrindo a ferida. Só que aí eu tenho uma notícia boa para te dizer, as dores de origem não detectáveis não tem lesão associada, não tem nenhuma ferida aberta ali fazendo com que você sangre por dentro e você piore. E aí o que é que a gente faz? A gente fala para o paciente, olha, a gente vai ver uma mudança na sua experiência de dor. Você vai fazer esse movimento aqui específico e você vai me dizer o que acontece a cada repetição. Aí a gente bota o paciente na maca aqui e pede para ele fazer 35, 40 movimentos que a gente avaliou, identificou e prescreveu. Aí eu falo, e aí, Anderson, Edmar, Uli, o que você está sentindo durante a execução do movimento? Ai, Caio, nossa, dói. A perna parece que está fraca. Olha, tem uma beliscadinha, tem um choque. Mesmo com tudo isso, repita o movimento para a gente ver o que acontece no final. O paciente vai repetindo, chega na 7ª, chega na 10ª. O que está acontecendo com a repetição, meu paciente? Olha, parece que parou de fisgar. Parou de mexer. Caramba, tá diferente. Faz mais, meu paciente. Faz até 35. Fica em pé agora de frente para o espelho. Faz o seu teste que você me mostrou que faz doer. O paciente vai lá, faz o teste e a dor está 30%, 40%, 70% menor imediatamente. E aí a gente entra logo com uma comunicação extremamente persuasiva. Não adianta você usar persuasão se você não tem domínio do que você está falando. E a comunicação é a seguinte: qual foi o remédio, Uli, Leonardo, Edmar, qual foi o remédio que você tomou na sua vida que tirou 30%, 40%, 70% da sua dor imediatamente? O paciente vai olhar para sua cara e vai falar, nenhum, Caio. Todos demoravam 2, 3, 4 horas, alguns até parecem água, não estão nem fazendo efeito. E aí eu tenho uma notícia ruim para te dar. A maioria dessas medicações são água mesmo. Não, elas são submetidas a ensaios clínicos randomizados que têm efeitos inertes e mais até efeitos colaterais do que efeitos positivos. E o paciente realmente tem essa percepção, pô, tomei uma medicação e não melhorei. Gente, remédio remedia. Remédio não trata nada. Remédio faz bloquear o seu sintoma porque ele bloqueia uma via no cérebro que transmite dor. Mas se a sua dor for um tipo específico chamado nociceptivo, químico, não inflamatório, caracterizado por uma manutenção tissular, que é uma característica específica de um tipo de dor, realmente aquele remédio ele não vai fazer efeito em você. E aí é isso que muitos médicos não entendem. Você acredita que na graduação em medicina da maioria das faculdades daqui da nossa cidade, isso não deve ser diferente no Brasil não, tá? A maioria das graduações em medicina no Brasil não tem a disciplina de dor. E quando tem, é optativa, ou seja, tem médico que não pega. Ele só passa a vida toda estudando lesão, doença e inflamação. Você acha que é diferente na fisioterapia? Não é diferente não. A maioria das graduações em fisioterapia não tem disciplina de dor. Então você espera o quê quando você vai no médico ou no fisioterapeuta? Você espera um resultado que já é predito pela maior prevalência de pessoas que não estudam dor. Quando você vai para um educador físico, você espera o quê? Que ele fortaleça você, que ele condicione você, que ele emagreça você, que ele melhore os outros fatores de estilo de vida, como o sono, que a atividade física traz. Mas o educador físico, ele não está preparado para tratar dor. Assim como o fisioterapeuta e o médico não estão. É por isso que tem especialização em dor para fisioterapeutas. É por isso que tem anestesiologia para médicos. Porque só esses profissionais
que são treinados e capacitados para tratar dor. E pense, pessoal, dor não quer dizer diagnóstico. Não é porque você tem hérnia na coluna que dói por causa dela. Você pode ter até as duas coisas ao mesmo tempo. Eu tenho hérnia e sinto dor. Quando é que você começou a sentir dor? Eu tenho dor há 5 anos atrás. Foi quando eu comecei. Antes desses 5 anos, você acha que a hérnia não estava aí? Gente, a hérnia, ela não é feita da noite para o dia. A hérnia ela não é feita em menos de uma década. A hérnia é uma alteração morfofuncional adaptativa do gesto em que você trabalha, em pé prolongado, sentado prolongado, do gesto esportivo em que você pratica, corrida, musculação, natação, ciclismo, ou dos seus hábitos do dia a dia. Então isso aí vai fazer com que sua coluna sofra alterações compatíveis para te manter naquele nível de atividade. Você acha que se eu fizer uma ressonância no pescoço, na torácica e na lombar eu não vou achar hérnia de disco? Eu vou achar hérnia de disco. Por quê, pessoal? Porque eu trabalho sentado avaliando o paciente online. Você acha que eu levanto dessa cadeira para atender algum paciente que vem aqui presencial? É raro eu levantar, pessoal. O tratamento está aqui, ó. Raciocínio clínico. Eu avalio, testo o movimento, prescrevo o movimento, reavalio, vejo se está melhor, aumento força, mudo direção, passo tarefa de casa. É raro eu levantar dessa cadeira para tocar no paciente, para irradiar força no paciente, para manipular um paciente. Eu trabalho sentado prolongado. Se eu fizer uma ressonância, eu vou achar hérnia de disco. Porque para permanecer sentado prolongado, a minha coluna tem que estar assim, ó, com essa curvatura. Como eu estou aqui, ó. Eu estou sentado, eu estou assim, ó. Isso é certo, é errado? Não é certo nem é errado. Isso é o que a minha coluna gosta. Não tem isso. Ah, tá feio, Caio. Tá socialmente não aceito. Faz assim. Experimenta ficar assim 5 minutos. Liga o cronômetro aí. Fica assim, corretinho, como o RPG prega, como a sociedade prega, elegância, para você ver o que acontece com a sua coluna. Você vai começar a se acabar de dor, porque a sua coluna não foi feita para ficar contraída 100% do tempo. A sua coluna foi feita para ficar relaxada. Então é por isso que existe uma dicotomia entre vários profissionais da saúde, da medicina, da educação física, da própria fisioterapia, em dizer, corrija a postura que você vai melhorar. Sua postura está troncha. Tem paciente que chega aqui e eu peço para sentar assim, ó, relaxado, todo troncho. Fica 3 minutos nessa posição e me diz o que acontece. A dor tá aí? Tá. Vamos ver, 3 minutos, liga o cronômetro. Olha, a dor tá mudando de lugar, cara. Tá saindo do bumbum, tá aqui na lateral direita da lombar. Fica mais um tempinho aí, mais 2 minutos. Aí o paciente, caramba, ela tá bem no meio, tá bem forte. Fica mais um pouquinho aí, mais 1 minuto. Não tem mais dor não, cara. Agora faz o seguinte, senta ereto, fica aí 3 minutos e eu ligo o cronômetro e deixo o paciente ter a experiência. Aí o paciente começa a quebrar todas as crenças que foram instaladas por profissionais que não trabalham baseado em ciência. O paciente começa a experimentar que quanto mais ele fica na postura que é dita como correta, pior ele fica. E quando ele mais fica na postura que é dita como relaxada, melhor ele fica. São todos os pacientes? Não. Cada paciente vai ter um movimento, uma posição, uma direção de preferência específica. Quando não tiver uma direção de preferência, ele vai ter uma resposta neurodinâmica que a gente vai fazer uma dancinha do TikTok para ele melhorar. Quando não tiver uma resposta neurodinâmica, esse paciente vai ter uma resposta cognitiva, funcional, não associativa, onde a gente vai ter um programa de movimentos específicos para tratar ele, mesmo que ele não tenha preferência direcional. Então, o caminho é claro. Aquela irmã deu risada aí, né, Kelvin? O caminho é muito claro. A gente só precisa aprender a avaliação. Só que sabe o que acontece? Os profissionais da saúde, eles querem curso de técnicas. Eles querem aprender em um final de semana liberação miofascial, em outro ventosoterapia, em outro kinesiotape, em outro exercício de preferência direcional, em outro ele quer aprender manipulação vertebral, em outro ele quer aprender abordagem de reprodução e remissão. E aí sabe o que acontece? O profissional fica com uma bagagem com 30 mil técnicas e não tem raciocínio para saber em que fase da reabilitação tem que usar cada uma delas.
Então tem uma porrada de currículo de fisioterapeuta que manda para cá, para clínica, para atender os pacientes domiciliares, que a gente vê, porra, esse cara aqui tem 30 técnicas. Aí a gente manda uma perguntinha pro cara, qual é a principal diretriz de tratamento para dor lombar? Cite 3 técnicas. O paciente começa a colocar, o fisioterapeuta começa a colocar ventosa, manipulação e por aí vai. Aí a gente vê, ele tem um bocado de técnica, mas ele não sabe o que é que tem que usar. Ele começa a fazer alongamento, começa a fazer eletroterapia. Então, gente, eu fico honrado em me incluir nesse grupo seleto de profissionais que trabalham baseado em evidência científica. O que é trabalhar o que é fisioterapia baseada em evidência? É respeitar a preferência do paciente. É respeitar o melhor artigo científico disponível sobre a condição clínica que aquele paciente tem, o que dá resultado para ele. E é respeitar a sua expertise profissional e fazer esse tripé. E nesse tripé entregar o resultado para o paciente. Só que para fazer esse tripé, você tem que no mínimo ser que nem eu, saber traduzir em inglês. Porque a maioria, 95% das pessoas não sabem inglês. Eu não tenho fluência em inglês, mas se você me botar um artigo na minha frente aqui, eu traduzo ele todo. Eu não tenho fluência, eu vou gaguejar várias vezes para falar com você, mas eu sei traduzir os artigos, interpretar esses artigos. E outra, os profissionais, eles acham que viu o artigo aqui falando, confirmando a crença dele, olha, RPG melhorou a dor do joelho do meu paciente, a causa da dor do meu paciente é a postura, a causa é a fraqueza muscular, a causa é a fraqueza do core, a causa é a alteração de equilíbrio, vamos treinar a propriocepção. Gente, vai ter artigo confirmando tudo que você acredita. É por isso que você tem que saber prática baseada em evidência, porque você vai saber pegar o artigo, ler a metodologia, ignorar a introdução, ignorar a discussão, que é só a opinião do autor, e ir direto para a metodologia, ir direto para os resultados, ir direto para a análise estatística, ir direto para o diamante da revisão sistemática, para você saber que aquele artigo que está dizendo ali que o que melhora a dor é manipulação no pescoço, ele é um lixo. É um lixo porque não tem quantidade de N de pacientes suficiente, é um lixo porque não tem metodologia científica forte, é um lixo porque não é um estudo desenhado para avaliar a eficácia de uma intervenção. Os estudos que avaliam a eficácia de uma intervenção são ensaios clínicos controlados, aleatorizados. Então não dá para você pegar um paciente, 100 pacientes com dor lombar entraram aqui, vamos fazer acupuntura em todo mundo. Dos 100, 75 melhoraram. Eu posso concluir que a acupuntura melhorou 75% dos pacientes com dor lombar? O cara que não sabe o PBE vai falar que sim. Porque ele fez um estudo observacional. Só que observacional não comparou a acupuntura com não fazer nada. E aí quando você compara a acupuntura com não fazer nada, a melhora do grupo que não fez nada é igual ao que fez a acupuntura. Você pode dizer que foi a acupuntura que melhorou aqueles pacientes? Não, tem vários vieses. Tem o efeito do paciente bonzinho que não quer te frustrar e te diz que está melhor, mas ele está igual. Está trazendo bolinho para você em toda consulta. Né? Tá trazendo presentinho toda semana para você. Ele adora você porque você é uma pessoa ímpar. Você é educado, você está no consultório bonito, você está bem vestido, você sorri, né? E o paciente gosta de você, mas ele não está fazendo o Global Perceived Effect, ele não está te dizendo a verdade que ele está melhorando. Então tem vários confundidores. Tem a regressão para a média, que se o paciente está, por exemplo, num curso natural de 4 semanas de uma dor lombar aguda, falta 2 semanas para a história natural melhorar ele. Aí você vai lá, pega ele na 4ª semana, trata ele, acha que o que melhorou foi o que você fez, mas não foi a história natural que recuperou o paciente. Então a gente tem que aprender a identificar o padrão clínico do paciente, descobrir que não tem origem a dor dele, que é influenciado por vários mecanismos, e aprender que cada condição clínica tem um curso natural da história. E você vai aprender a só intervir quando esse curso natural já passou e o corpo não foi capaz de autorresolver aquele problema. Para você não vender tratamentos para pacientes que não precisam desses tratamentos. Então eu brinco também que eu não sou profissional lucrativo. Porque hoje mesmo eu avaliei 2 pacientes que eu falei, seu tratamento não é comigo. Você tem que voltar a fazer atividade física, tem que buscar um educador físico. A gente tem 2, a gente passou o contato de Michel, passou o contato de Fernandinha. Se entrar em contato, maravilhoso. Se não entrar em contato, eu fiz minha parte. Ah, Caio, mas você tratou minha tia e minha tia melhorou. Sua tia tinha uma condição completamente diferente da sua. Aí o paciente falou, mas é igual, eu tenho a mesma dor e irradia para a perna também.
só que você não tem capacidade, só que seus testes provocativos são negativos, você não tem tensão neuroadversa, você não perdeu força, você não perdeu sensibilidade, os testes de impacto não reproduzem a sua dor, você está com alteração, você está num grupo que é um grupo de pacientes de exercício e condicionamento. Calce seu tênisinho verde cana e vá caminhar na praça todos os dias, 30 minutos, 4 vezes por semana. Calce seu tênisinho verde cana e contrate um personal trainer e vá fazer atividade física. Você vai melhorar, você não precisa gastar comigo. Se você tiver uma outra condição daqui para frente, você pode chegar para mim e falar. E pasme, Caio, esse paciente ele fica grato a mim, fica muito grato, porque esse paciente está morrendo de medo de ir para atividade física. Porque já falaram tanta abobrinha na cabeça dele que ele está com medo porque ele acha que ele tem uma inflamação, que é a origem da causa, que a origem do problema dele é uma inflamação, que a origem do problema dele é uma vértebra fora do lugar, rodada, né? E isso vai gerando medo, ansiedade, evitação, desuso, depressão, mais dor, isolamento social, vários fatores psicológicos que criam barreiras de recuperação. E o paciente entra num ciclo vicioso. Enfim. Então, para resumir o contexto dessa live, não adianta você esperar ir no médico, ir num fisioterapeuta, ir num dentista e achar que a gente vai encontrar a causa isolada da sua dor. Porque a causa isolada da sua dor só acontece quando você tem doença sistêmica, lesão do tecido ou quando você tem trauma que é do acidente. Que aí existe um evento na linha do tempo da sua história que a partir daquele evento você começou a ter ciclos e mais ciclos de dor. Mas Caio, eu dormi de mau jeito e acordei pior. Gente, isso não é causa de dor. Caio, eu calcei um tênis que é pronado, que não é... Gente, isso aí não influencia nada em dor. Caio, a cadeira do meu trabalho não é ergonômica. Gente, se a cadeira está fazendo doer, é porque tem alguma coisa errada antes da cadeira. É porque tem algum movimento restrito, bloqueado, rígido, alguma direção. Pode pesquisar no seu corpo, faça um biohacking, analise todos os movimentos do seu corpo. Você vai começar a perceber que um lado é mais difícil que o outro, que um lado você não alcança, o outro você alcança. A cadeira, o colchão, o tênis, tá te dando a percepção que você tá gerando dor justamente porque já tinha algo errado antes. E esse algo errado, que é de origem não detectável, que não vai achar em ressonância, que não vai achar em exame laboratorial, que não... Gente, você vai no Sírio-Libanês, você vai no Einstein, você vai no Sara Kubitschek. Você acha que eu não atendo esses pacientes? Você acha que eu não tenho um paciente aqui que já foi para São Paulo consultar profissionais que custam R$6.000 de consulta e não encontraram a causa do problema dele? Porque 95% das dores musculoesqueléticas são de origem não detectáveis, são primárias, inespecíficas, sem relato de trauma que é do acidente. E esses pacientes batem aqui, aí eu faço isso aqui, ó. Coloco o paciente aqui em pé, com o pé na cadeira, com a mão no bumbum, dobrando para trás, olhando para o teto. Esse é um exemplo de mais de 70 movimentos que a gente pode escolher para cada paciente. A gente faz isso aqui, ó. E o paciente começa a melhorar. Aí o paciente chega aqui e fala assim: Caio, eu comprei um colchão eletromagnético. Eu comprei um colchão de R$20.000. E aí, melhorou? Cara, é confortável, eu durmo bem, mas a dor continua aqui. Pois é. Aí a gente chega, avalia o paciente, coloca o paciente deitado com a cabeça fora da maca, despencada, 6 minutos lá, e o paciente começa a melhorar. E aí, só quando o paciente passa por uma experiência dessa, que ele começa a distinguir o profissional da saúde que quer fazer ele ser independente e melhorar sem precisar pagar ele toda vez que está ruim. Ou o profissional que vai dizer para ele, ó, tá fraco, vamos fortalecer, o cara fortalece 6 meses, não melhora. Tá encurtado, vamos alongar, o cara começa a fazer programa de yoga, não melhora. Aí tá instável, vamos estabilizar, começa a fazer core training, powerhouse no pilates, não melhora. Tá com postura errada, vamos fazer RPG. Enfim. E às vezes isso me revolta, sabe? Porque eu imagino minha mãe, minha esposa, meu filho, passando por um bocado de profissional enganador dessa maneira. E isso me tira do eixo, né? Mas enfim, a gente não pode abraçar o mundo. É por isso que a gente tem os programas educacionais, porque a gente precisa alavancar essa mensagem para o Brasil, para o mundo, para profissionais que estão saindo da faculdade.
saberem exatamente qual é a linha científica de raciocínio para não cair no conto do vigário, para não cair naquela historinha de blogueira, de gurua do Instagram que fala, encontre a causa da dor do seu paciente na primeira sessão e vende milhões em curso online aí. Para não encontrar guru que fala para você que tudo é obstrução de movimento e vende milhões de reais em curso aí. Para não encontrar guru do Instagram que fala, você vai entender a dor ciática do seu paciente em uma sessão e vai resolver o travamento do ciático. Esse cara aí dá repulsa, eu já bloqueei aqui no Instagram para não ver os anúncios dele. Porque a repulsa é tão grande, porque ele fala de uma dor ciática que não é ciática. Porque a ciática verdadeira não responde assim a movimento. Então tem um bocado de aluno que está perdido, porque infelizmente a graduação é falida, são pouquíssimas faculdades sérias. E aí o aluno sai, escuta aquele discurso maravilhoso, cheio de persuasão, cheio de técnica de neurocoaching, compra o diabo do curso, começa a propagar uma mensagem que é uma inverdade absoluta, e para cada vídeo que a gente faz aqui, trazendo essas informações científicas, existem 1000 ensinando a população errado. Então é por isso que a gente tenta ser um pouco incansável nesse aspecto e estar aqui praticamente todo dia fazendo os vídeos diferentes, lives diferentes, trazendo esse tipo de conteúdo para clarear a sua cabeça que o buraco, pessoal, é um pouquinho mais embaixo. Só um pouquinho só, não é muito não, um pouquinho mais embaixo. Mas esse pouquinho transforma seu resultado em um avalanche. E a gente tem que aprender a identificar quais são as técnicas que funcionam e as técnicas que não funcionam. Beleza? Então, resumindo, a maioria das dores são de origens não detectáveis, não adianta exames de imagem, laboratoriais, não adianta ir em vários profissionais de saúde, não vai encontrar a causa da dor. Para tratar sua dor, você não precisa saber a causa, você só precisa saber o que você sente, aonde você sente, a frequência que você sente e o que da sua vida interfere na intensidade do que você sente. Com essas informações, o fisioterapeuta clínico, especialista em dor, especialista em músculo esquelética, ele vai saber exatamente o que fazer para você ter o controle do problema. O pessoal se baseia na opinião do autor do artigo e não sabe interpretar os gráficos, né? Isso aí é uma coisa seríssima que a gente tem que combater absurdamente. Então, grande Kellerman, obrigado pela presença. Ana Paula Bitt, você é nova aqui, seja bem-vinda. Eliane também. Cláudia Físio já está aqui há um bom tempo. Michele Rodrigues também já havia um bom tempo. Sayonara Nunes é nova aqui, seja muito bem-vinda. Jane Moura já está aqui há um bom tempo. Charles Rangeliton, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela audiência. Se você ficou com alguma dúvida a respeito das informações colocadas aqui na live, vai lá na caixinha dos stories e manda pergunta que a gente responde em vídeo amanhã no dia a dia de consultório. Um recadinho para os fisioterapeutas, dia 27 de junho, se você está interessado em entrar para o meu curso online, que é o Método BeExpert, que é o curso mais avançado que a gente tem, eu vou te dizer que não compre o curso essa semana. Não compre, eu estou fazendo campanha para você não comprar. 3 pessoas compraram ontem. Não compre essa semana, por quê? Porque dia 27 de junho é meu aniversário. E no dia 27 de junho, das 5 da manhã até as 23h59, a gente vai abrir uma oferta inacreditável para entrarem 20 alunos dentro do Método BeExpert. Se no dia 27 de junho, que é meu aniversário, às 5 da manhã, a gente fechar os 20 alunos, sei lá, em 2 horas, em 3 horas, a gente vai fechar as inscrições. Os 5 primeiros que comprarem vão ter um bônus inacreditável. Você nunca viu essa oferta antes. Você nunca viu o Método BeExpert pelo preço que vai estar no dia 27 de junho. Então reserve o seu cartão de crédito, guarde o seu Pix, pare de gastar com iFood, pare de pegar Uber desnecessário, porque no dia 27 de junho você vai entrar para o meu time obrigatoriamente numa oferta que você nunca viu eu fazer, beleza? O aniversário é meu, mas quem ganha o presente é você. Então, segure a ansiedade. Serão apenas 20 vagas às 5 da manhã. Vai lá nos meus stories, ativa a notificação e o lembrete para o Instagram te notificar, para você não perder essa oportunidade. Porque quando entrar o 20º aluno e a gente fechar o carrinho, vai ter gente mandando direct, como todo lançamento tem, e a gente não vai poder abrir pelo preço que vocês vão ver no dia 27.
beleza? Então é isso que eu tinha para falar. Se você quer ter acesso a essa oferta, você vai clicar no link do meu perfil e vai entrar no grupo do Niver do Caião, beleza? No Telegram, que é lá que eu vou disponibilizar o cupom com essa oferta inacreditável do Método BeExpert, tá bom? Um grande abraço, movimento é vida.